Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Está tudo bem. Acho que temos aí uma Segunda Guerra Mundial para continuar. Temos que continuar. É? Não ficamos a meio, nem a meio. É? Ficamos próximos de um terço. Um terço da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. Quem diria que isto daria tantos programas, mas a Segunda Guerra é tão complexa e envolve tanta coisa que acaba por distender os programas, mas acho que vale a pena fazermos esta abordagem. São muitos acontecimentos em diferentes sítios e isso faz com que ela É verdade. necessite de mais tempo para ser abordado e analisado. Eu penso que hoje poderemos abordar. Nós nem em 4 programas conseguimos abordar a profundidade da Segunda Guerra, mas também, como sempre dissemos, desde o primeiro programa, também isto são pontos de partida para que as pessoas que ouvem se lançarem com interesse àquilo que também se identificam, em termos de pormenores ou detalhes. Eu quero crer que nos programas anteriores tínhamos já deixado um bocadinho no ar que hoje iríamos abordar a mudança de estratégia de Hitler em relação à Europa. Sim, nós tínhamos falado na Batalha de Inglaterra e do Norte de África, que não estava necessariamente depois, a certa altura, já não está a correr bem para os alemães, não é? Entre o mítico 8º Exército e o Afrika Korps de Rommel. Mas há aqui algo que é decisivo. É decisivo até para nós. E eu lembro-me de termos falado nisso, residualmente, sobre Portugal na Segunda Guerra, o dentro e fora, que é a viragem de Hitler para o leste. Ou seja, os recursos, quando a Alemanha decide, Hitler e o seu Estado-Maior decidem invadir a União Soviética, em junho de 1941. Isto aqui há uma mudança completa. Isto vai fazer muita gente repensar os seus planos estratégicos, porque este plano de invasão da Alemanha nazi à União Soviética vai mudar, inclusive, os planos da própria Inglaterra, dos próprios Estados Unidos, não é? E o Mediterrâneo deixa de ser, digamos assim, o ponto fulcral, porque a partir de junho de 1941 a Alemanha vai deslocar 1 milhão de homens para a União Soviética. O curioso é que temos uma batalha de Inglaterra a decorrer e, em princípio, está quase vencida a Inglaterra está quase a capitular e o Hitler decide mudar. Mas a questão é essa. A questão que põe é essa. A questão... Certamente os generais dele não estavam de acordo com há aqui algumas leituras, e por vezes temos nós próprios outras leituras. E tem a ver com a Inglaterra. A Inglaterra não está necessariamente a capitular. O que se apercebe em Berlim é que a Inglaterra, pela via que o Göring tinha proposto a Hitler, que era dobrá-los pela iniciativa dos ataques aéreos em massa durante a Batalha de Inglaterra, não estava a resultar. As perdas da Luftwaffe são incomportáveis, mesmo para um gigante industrial como é a Alemanha, que consegue repor aviões e pilotos, e para uma Inglaterra que está sozinha, não está abandonada, que está a receber claramente meios e recursos dos Estados Unidos. A verdade é uma. A Inglaterra conseguia repor os aviões, recorda-se, era mais difícil repor os pilotos, mas suporta. Além disso, também, e a espionagem aqui volta a ter um papel importante, há uma perfeita consciência em Berlim que a Inglaterra, mesmo invadida, não se vai render como a França. Não vai ser uma situação como a França. Isso é claro. Além disso, é sabido, e o além disso hoje é a palavra dominante, Hitler não quer propriamente uma rendição incondicional da Inglaterra, quer uma paz separada. São coisas um bocadinho diferentes. E uma paz separada para quê? Para poder atacar a União Soviética. Portanto, ele quer eliminar o perigo comunista. O tratado de von Ribbentrop com Molotov, aquilo é apenas em 38, é apenas um ato de geopolítica e de geoestratégia para conter um inimigo a leste. Mas depois Hitler, e não só, e alguns generais,
como Von Paulus. Von Paulus até vai comandar um dos exércitos alemães. Portanto, o Von Paulus até não é um general que está no entorno de Berlim. Mas Keitel, por exemplo, etc., Model, muitos deles preconizam que a verdadeira ameaça é a ameaça bolchevique, comunista, soviética. Mas temos generais alemães que são contra o ataque à Rússia. São contra o ataque à Rússia. Não necessariamente por questões de ideologia, como é óbvio, mas sabem que têm a perfeita noção que a Rússia é um gigante adormecido. A questão vai de que é o pensamento sobre os eslavos que tem os alemães e os nazis. Permita-me a distinção. Para o Estado-Maior e onde estejam Himmler, os SS, portanto, os arianos, os nazis mesmo, o que é o leste? O leste são sub-humanos. Não é gente. Para eles não é gente. Os russos não são gente, os polacos não são gente. Apesar de ter países de leste que são aliados, como os húngaros e os romenos. Mas, na verdade, para eles os russos, os eslavos, são sub-humanos. E ainda por cima professam uma ideologia perigosa que eles próprios também já se tinham percebido na ascensão ao poder, que era o comunismo, porque recorda-se o que faz cair a Alemanha em 1918 não é necessariamente o poderio dos aliados que estava a avançar na frente ocidental no final da Primeira Guerra Mundial. É também uma guerra civil que estava a decorrer. Portanto, isto são causas indiretas que vêm de trás. Por isso, as contas que ele tem a ajustar ou a decisão que toma, apesar de não ter uma Inglaterra vergada que não se rendeu, ele toma a decisão de invadir a Rússia em junho de 1941, possivelmente contra muitas opiniões que me refere. Sim. Porque subestima a Rússia, subestima a União Soviética, o que quisermos chamar. Os generais mais antigos, aqueles que provavelmente tiveram na Primeira Guerra, eram contra a invasão da Rússia. Eles tinham estado na frente oriental até ao Tratado de Brest-Litovsk e também sabiam que os russos eram capazes. Depois tinham aquela... Isto é o erro fatal, Paulo, de quem não lê os livros de história. E Hitler Napoleão não tinha lido. Exatamente. E o Hitler vai ser outro que não lê. Porque recorda-se há muito tempo, quando ele dizia, noutros contextos, que os russos fora do seu território é uma coisa, mas os russos a defender o seu território é outra. E ele vai ter a experiência muito amarga do que vai ser a Operação Barbarossa. Exatamente. Numa primeira fase aquilo corre bem? Corre, porque ele, desta vez, ao contrário, por exemplo, de 1940, quando nós falávamos no primeiro programa sobre a questão não tecnológica, mas a eficiência tática do exército alemão, desta vez já não é só a eficiência tática que vai acompanhar os 1.500.000 homens, portanto, as 60 e tal divisões alemãs que entram na União Soviética. Vai desta vez a tecnologia vai com eles. Porque o que é que eles já não são os tratores. Não, já não são os tratores. Nós estamos a falar da ponta de lança tecnológica que é enviada para a frente oriental. Estamos a falar que já não são aqueles carrinhos Panzer II com uma metralhadora e um canhãozinho. Estamos a falar daquilo... Por acaso até temos aqui na nossa frente, um exemplo que é o carro Tiger. Claro que estes carros Tiger, isto fascina muita gente, tem os carros alemães de ponta como o Panzer IV, que já tem peças de artilharia como de 75 mm de alta velocidade, altamente perfurantes, que os aliados não tinham paralelo, ainda não tinham capacidade de resposta simétrica, por exemplo, para a arma blindada alemã. O carro Tiger, o Panther, por acaso é pena não ter aqui o Panther, que é o Panzer V. Os derivados destes carros são os carros caça-tanques, como o Hetzer, ou as versões de peça fixa. Aliás, qual é o grande segredo destes carros? O grande segredo destes carros é a arma com que estão... a peça com que estão equipados, a boca de fogo, que é o 88 mm. Começa como peça antiaérea e acaba como peça orgânica do carro. Só que os soviéticos também não estão parados. Não estão parados de maneira nenhuma. Ou seja, se a Alemanha entra com 1.500.000 homens, com milhares de carros de combate, e desculpe não usar o termo tanques, mas carros de combate pesados, de 70 ou de 70 e tal toneladas, super bem armados, apesar de que, onde é que está
onde é que são os pés de barro desta força de choque blindada dos alemães? É que estes carros têm pouca autonomia e são muito complexos em termos mecânicos. Dão muitos problemas. São muito poderosos, mas dão muitos problemas em termos de mecânica. Estão num processo de aperfeiçoamento. Mas também há carros que eles têm, como o Paz 04, que eu referi, que são carros já testados. Portanto, o que falha de um lado é compensado no outro. E o que é que também vai com isto? Vai toda uma massa de infantaria extremamente experiente, em que não vai só Wehrmacht, mas vai as divisões das SS, a Leibstandarte, por exemplo, a Hitlerjugend. Portanto, a SS vai em peso, ou seja, nós temos no exército alemão que entra na Rússia, além da carga militar, vai uma grande quantidade de unidades com uma forte carga ideológica, que vão exatamente para fazer sangue, que são profundamente anticomunistas e que vai haver depois aquela troca de atrocidades que nós sabemos que é a campanha do... Neste caso, a Wehrmacht entra em combate. Os SS que vão acompanhar a Wehrmacht entram em combate? Ou só estão lá para... São tropas de vanguarda. Não. Nós temos aquela ideia de que não, aliás, na o trabalho sujo, isto agora vai doer aqui um bocado, o trabalho sujo, depois da entrada na Rússia, em que realmente o Exército Vermelho recua, vai recuando. O que os alemães não se apercebem. Um recurso estratégico. É um recurso estratégico, porque os alemães entram no verão, em junho, pensando que até ao inverno a questão está resolvida. Não pensaram minimamente que iam ficar ali até ao inverno de 1941 e do início de 42, que é um nível. Janeiro, fevereiro, março de 42, que aquilo vem a temperaturas a 40 graus abaixo de zero. Aquele grande comandante russo que é o inverno. Exatamente, é o general inverno. É um lugar comum, é verdade que é um lugar comum, mas para todos os efeitos é uma verdade adquirida, não é? Derrotou Napoleão. Agora, as tropas das SS são vanguarda, quer dizer, são os granadeiros Panzer de Wehrmacht, também há os granadeiros Panzer das SS. Porque quem é que vai fazer o trabalho sujo? O trabalho sujo aqui, como eu lhe ia dizer, são os Sonderkommando. Sonderkommando de onde? Sonderkommando, por exemplo, da Ucrânia. Porquê é que acha aqui? Eu lanço aqui uma farpa, muito incómoda. Porquê é que há estes últimos anos, a questão entre a Ucrânia e a Rússia de Putin, onde é que quem ler os livros de história vê que há ali contas por saldar muito antigas, e uma delas é que a Ucrânia, em peso, uma boa parte da Ucrânia se aliou, inclusive foi formada uma divisão SS ucraniana, para fazer o trabalho sujo das atrocidades, o trabalho sujo da deportação dos judeus russos. Eu, por acaso, li um romance muito desapaixonado que se chama As Benevolentes. Ah, sim. E é enorme. Eu já comecei a ler. E tem-se bem essa perspectiva das SS e da crueldade das SS ucranianas. Exatamente. É que isso... É que as SS, quando vão para lá... e é bom que nós estamos a tocar nessa ferida, porque entra o exército alemão, o plano de operações, quer dizer, aqui isto é perfeitamente, como eu lhe digo, as pessoas podem... Há toda uma informação, uma carga informativa sobre isto. Mas as divisões SS que vão para lá mostram o internacionalismo que as SS têm. Porque vão as SS alemãs, mas vão as divisões SS holandesas, as divisões SS belgas, vai a divisão azul espanhola, ou seja, inclusive até SS ingleses, que estão integrados noutras. Aliás, a divisão SS belga é a divisão SS flamenga. Há uma divisão SS norueguesa. Ou seja, dos países ocupados, os que colaboram e são simpatizantes com o nazismo, eles não são arrebanhados, eles oferecem-se e dá para formar divisões. E é com isso que entram na União Soviética, ao qual se agrega o exército romeno e o exército húngaro. Ainda para mais, a União Soviética, Hitler ataca a União Soviética numa altura em que a União Soviética tem um revés que não se esperava que tivesse, que é na Guerra de Inverno contra a Finlândia. Sim. A primeira. Porque não se contava, eles contavam que iam dominar rapidamente a Finlândia e controlar, por exemplo, a zona do Lago Ladoga, que é um lago enorme que gela, transforma-se num ringue de patinagem, passa a expressão. E não contavam com a resistência finlandesa.
A Finlândia é um caso à parte, porque é apoiada pela Alemanha, mas não é um país que tenha sequer algum laivo de nacionalsocialismo. Isto são as tais, como dizia um politólogo, não há países amigos, há convergência de interesses. A Finlândia recebe apoio da Alemanha nazi, como recebe material de guerra da Inglaterra e da França. Neste caso, para fazer frente aos russos, que é... Isso quer que eu lhe diga uma coisa mais ainda provocatória. Tomaram os republicanos espanhóis em 36, terem tido o apoio da Inglaterra e da França, que tiveram os finlandeses em 40. Sim. Sabendo os ingleses que estavam a mandar material, e os americanos, inclusivamente, mas em direto, para a Finlândia, sabendo que também a Finlândia estava a receber armamento da Alemanha nazi. Mas qual era o ponto comum? Era a Rússia. O inimigo comum é a Rússia. Portanto, quer dizer, nós já vemos aqui, pelo meio dos bastidores, um vislumbre de uma Guerra Fria. E que ninguém dá essa importância à Guerra de Inverno, que em finlandês é talvisota. É um nome estranho. Pronto, Sim, finlandês é estranho. A língua deles não é estranho aqui a ver. Portanto, esta operação, a Operação Barbarossa, indo concretamente à questão, ela vai chegar às... Os russos recuam até aos Urais e vão deixar os alemães internar-se no território. À custa de milhões de baixas. Há preparação dos... Os russos, se calhar, não estariam a contar com a magnitude... Os russos, eu digo os russos, os soviéticos... Sim, senhor. Pronto. Se calhar os russos, porque a alma é russo, a questão de ser soviético ou não é uma questão ideológica. Ali é o território sagrado deles, é a Rússia. Eles deixam os alemães entrar, vão resistindo fase após fase. Eu vou contar uma história muito rápida. Conta-se uma história, ali num romance, não era num romance, era num livro. Numa fábrica de tanques, não sei se é Sebastopol, os alemães estão a entrar numa ponta da fábrica, que era uma fábrica enorme, era uma linha de montagem. Os operários russos defrontam as tropas alemãs e na outra ponta da fábrica estão os outros operários a acabar de apertar os últimos parafusos aos carros T-34 85, que eu tenho 85 milímetros. Eu lembro que tinha o pormenor. Os carros estavam a sair da linha de montagem ainda sequer sem a pintura. Veja bem como é que são os russos. Os nazis não tinham ideia com quem que se tinham metido. Sim, sim. Não é? E começam a ficar muito surpreendidos com a capacidade de resposta soviética. Nós falamos dos carros de combate alemães, já falamos dos carros de combate franceses que tinham condições, mas não foram utilizados corretamente. Falámos dos carros de combate ingleses que não eram tão bons. E a aviação? Os carros de combate russos? O melhor carro de combate, pronto, a minha opinião vale o que vale, mas a opinião de outros especialistas na arma blindada são unânimes em considerar, sim senhor, os alemães atingiram um ponto de perfeição no fabrico de blindados que vai ter até reflexo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a verdade é uma. Muitos consideram que o carro completo, eficaz, de fácil manutenção já pela natureza com que foi feito, por questões tecnológicas e questões de ter mecânicos com pouca instrução que pudessem fazer uma manutenção eficaz à viatura, é o T-34, e o QV1 e o QV2. E depois vem a cereja no bolo, pouco se fala, porque não é tão mediático, que é a série JS soviética, que são o Joseph Stalin, o JS2 e o JS3. Enquanto que, por exemplo, o carro mais pesado alemão seria o King Tiger 2, com uma peça de 88, eles metem em serviço já depois da Operação Barbarossa, o JS2 tem uma peça de 125 milímetros. Qualquer disparo de um Stalin 2 furavam um destes de um lado ao outro. Então, temos aqui diferentes fases na invasão da Rússia e há um momento em que a Rússia... Ora bem, e o que é que isto quer dizer? Quando os soviéticos metem o JS2 e o JS3 em serviço, ainda os americanos andavam a tentar aperfeiçoar este Shermanzinho de 37 toneladas, porque o carro a sério que os americanos põem em serviço é só em 44, 45, que é o M26 Pershing. Mas põem na Europa ou põem no Põe na Europa. No Pacífico não precisam de blindados pesados, porque o Japão... Sim, será, é uma ilha. O Japão, o forte deles nunca vai ser a arma blindada. Exato. Mas além da arma blindada, a campanha da Rússia vai dar... É que a campanha da Rússia vai dar origem à Batalha de Kursk, em 42. Que é uma batalha exclusivamente de blindados. Carros blindados. Aliás, há infantaria. Quer dizer, a infantaria
se calhar ao fim do segundo dia da batalha, já não há um homem de infantaria vivo, nem de um lado nem do outro. É exclusivamente milhares de carros na planície de Kursk a defrontarem-se diretamente. Com o quê? Com o apoio da aviação. Portanto, aqui é mesmo uma articulação. De ambos os lados? De ambos os lados. Outra coisa que os nazis subestimaram. A aviação russa. Em 41, 42, também já não... a aviação alemã, a Luftwaffe, também já não manda os Messerschmitt de primeira série. Não, manda as séries muito mais evoluídas do Messerschmitt ME-109, que é o Bf-109. Manda um novo modelo, que é o Focke-Wulf 190. Tem toda uma gama de bombardeiros. Por exemplo, tem o Eixel HE-126, que é um avião de ataque ao solo contra blindados, muito mais eficaz que o Stuka. Portanto, há uma arma aérea, tem toda a panóplia de bombardeiros médios, lá está, continuam a não apostar nos bombardeiros pesados, mas para o teatro de operações da União Soviética não precisam de bombardeiros estratégicos. Ali sim justifica-se a aviação tática, porque é o contacto direto de força com força. Eles não planeiam fazer bombardeiros estratégicos a Moscovo ou a Stalingrado, que são os grandes momentos, Sebastopol, Moscovo, o cerco a Stalingrado. É a grande armadilha onde caem. Quer dizer, se temos Kursk, onde há ali quase uma vitória pírrica, um empate, porque há um choque simétrico de uma batalha de blindados, que é a primeira batalha de blindados efetiva que se conhece. Depois temos a grande armadilha montada pelos soviéticos aos alemães, que é fechá-los dentro de Leningrado. Que acaba com a rendição do general von Paulus. Acho que, quer dizer, o mundo aí acordou para a realidade. Sim, temos aqui uma Rússia que... Pois, acordou para a realidade. Pode fazer massa. Essa é que é a verdade. E que vai acabar por fazer massa, sim. Ou seja, as atenções do mundo naquele momento, apesar de estar a decorrer uma guerra no Pacífico, iremos falar, uma guerra que não estava a correr muito bem para os aliados. E que aliados é que estamos a falar? Os aliados quer dizer, é nesta altura que a Inglaterra só faz o tratado com a União Soviética, um tratado de cooperação, praticamente, cooperação de Barbarossa a decorrer, até lá não o tinha feito. Sim, percebe que tem ali um aliado que pode ajudar, especialmente na Não, vão ter Europa, vão ter que enterrar as diferenças ideológicas. Tem um inimigo, E ponto final. Tem um inimigo comum. E mesmo o Franklin Delano Roosevelt, que ainda vai ter que aceitar a realidade, que vai ter que contar com os soviéticos, por muito que lhe custe, que sabem, eles sabem quem é o Stalin, e o Stalin sabe muito bem quem são os outros. Porque a certa altura os Estados Unidos também estão a enviar material de guerra para a União Soviética. Há carros de combate americanos no Exército Vermelho. Tudo o que era necessário a correr para que, efetivamente, poderia ter corrido bem para os nazis se eles tivessem cumprido a agenda. Entravam em julho e em dezembro tinham Moscovo controlado até aos Urais. Tinham Moscovo e a Rússia, a chamada Rússia Branca, a Rússia que vai até aos Urais. Não conseguiram. Não conseguiram, porque os soviéticos limitaram-se a pegar, por exemplo, nas fábricas e a transportá-las para lá dos Urais. O povo russo levantou-se em peso. Sim, lá está, é aquela questão de defrontar russos dentro da Rússia. E a questão ideológica aqui é que o Stalin não tinha nada de pouco inteligente, muito antes pelo contrário. Quando foi preciso, quando foi necessário, o Comintern, ou seja, os comissários políticos russos, por ordem de Stalin, faziam o apelo ao povo russo, não era na base da ideologia marxista, era na base da ideologia da alma russa. Porque eu vi já documentários, eram soviéticos, mas vê-se perfeitamente os soldados, a infantaria soviética, a fazer o sinal da cruz ortodoxa, que é ao contrário da nossa. E não só, há cartazes de propaganda, que eu não sei se até estará neste livro, nesta publicação, cartazes de propaganda soviéticos, portanto, redigidos pelos comissariados políticos, em que não se faz a referência à glória da Revolução Soviética. Faz-se a referência ao general Kutuzov, que é o vencedor da Batalha de Borodino contra Napoleão. Exatamente. Ou seja, o próprio Moscou é inteligente mesmo a gerir o seu próprio povo. E é dessa forma que eles deixam os alemães entrar numa imensa armadilha. Porque isto é uma imensa armadilha. Eles entram e ficam lá. Sim, e a Alemanha nunca mais vai recuperar deste golpe. Sim, usando o estrangeirismo é o turning point da guerra. A partir da derrota da Batalha de Moscou.
e de Stalingrado e de Sebastopol na Crimeia, eles começam e entram, ganham, eles têm a ilusão. A campanha, a Operação Barbarossa cria a ilusão nos primeiros meses que os nazis vão conseguir chegar a bom porto. O exército alemão. A Marinha aqui não tem um papel preponderante, apesar que a frota alemã também tem encontros com a frota soviética, tanto no Báltico como no Mar Negro. Mas não é significativo. Até porque a própria Marinha Alemã... É um país muito continental. Já está a começar um bocadinho a demonstrar as suas fraquezas. Porque a arma submarina está a ser profundamente atacada no Atlântico. Primeiramente, há aquele sucesso dos submarinos alemães, das matilhas de U-Boot, dos submarinos alemães, mas depois a resposta inglesa e dos aliados é demolidora em relação... Já tínhamos referido, há o aperfeiçoamento do radar e isso... Os sonares, etc. A vida dos submarinos não está fácil. As unidades de superfície alemãs pesadas são reduzidas à sua insignificância porque o Bismarck acaba por ser afundado. Tem uma vitória inicial porque destrói o Hood, que era o navio, um dos orgulhos da Marinha Britânica, mas depois é afundado. Foi os ingleses muito bem apostaram nos porta-aviões. O Bismarck é fundado pela Marinha pela Royal Navy, pelos aviões pela aeronaval inglesa. Ora bom, a frota italiana é fundada pela aeronaval inglesa, em Taranto, fica lá toda no fundo. Sim, mas a ideia que eu tenho é que os italianos não foram propriamente feitos para a guerra. Sim, mas, quer dizer, vai-se desenrolando. É que a campanha da Rússia vai-se desenrolando toda uma série de entornos de combate. E a partir daquele momento a Rússia começa a entrar na Europa e é praticamente imparável até chegar a Berlim. A Rússia destrói divisões inteiras da SS, de Wehrmacht, os búlgaros e os romenos, há bocado dizia os húngaros, peço desculpa, os búlgaros e os romenos são passados a ferro, passa a expressão. E a divisão azul, havia alguns portugueses, alguns, parece-me, pelo que ouvi falar recentemente, não eram assim tão poucos, também são passados a ferro. Porquê? Porque além da resposta simétrica em termos tecnológicos, e como eu dizia, só isto vai valer o programa, é impossível. Sim. É impossível não contornar esta campanha, porque é decisiva. O que é que realmente a União Soviética consegue? É permanecer com a invasão até o inverno. Porque sabe perfeitamente, se os retiver dentro... A União Soviética está preparada para ter milhões de mortos. A bem da Rússia, toda a gente está preparada... Sim, eles têm essa mentalidade, sim. Não vamos espantá-los aqui para fora. Vamos fazê-los pagar bem caro por isto. Vamos fazê-los passar por 40 graus abaixo de zero. Leram a cartilha. Se Berlim teve capacidade para mandar milhares de carros destes, a certa altura não tem capacidade sequer para mandar capotes para a infantaria. Quantas fotografias existem dos soldados alemães congelados na neve? Uma coisa é o terreno sem neve, outra coisa é um terreno com neve. Um carro de combate nem é só com neve. Eles não podiam desligar o motor. Estas viaturas não podiam estar com os motores desligados porque senão congelavam. O que é que isto significa? Isto significa que o gasto em combustível, ainda para mais o que é que estava a acontecer, e é preciso ver as questões indiretas. Os ingleses ocupam o Irão e o Iraque e há ataques começam a haver os ataques, bombardamentos às refinarias da Roménia, ou seja, o abastecimento de combustíveis à Alemanha começa a ficar seriamente comprometido. Ou seja, se o abastecimento de combustíveis fica comprometido, como é que se vai fazer a gestão de centenas de carros destes? Tem que ficar com o motor ligado a 40 graus abaixo de zero para continuar a andar. E por vezes, os 40 graus abaixo de zero congelava-lhes o automático das torres, por exemplo. Ou seja, foi uma imensa armadilha. A partir daqui, o exército alemão, o que sobra, retira. Tal como o Napoleão retirou e deixou lá 400 mil ou 500 mil enterrados. Não foi exceção. E quando retira para a Polónia, não retira logo. Não é aquela retirada para Berlim em 1945. Sim. Mas começa o movimento de retirada outra vez
para as zonas ocupadas da Polónia, da Boémia Morávia, da República Checa, que é hoje a República Checa, quer dizer... Mas depois começa-se a perceber que os confrontos entre Rússia e alemães começam a que existem nessa zona, começam a pender para a Rússia e o território alemão começa a ocupado pela Alemanha. E para piorar isto, qual é a outra frente que se vai abrir? A frente da Iugoslávia. Quer dizer, divisões que estavam na frente oriental, ao oriente, o Tito consegue abrir uma frente de tal maneira forte, apoiada por ingleses e por russos, que obriga os alemães a desviar dezenas de divisões para a Iugoslávia. Esse grande homem que é o Tito. Exatamente. O único que conseguiu controlar aquele território. Por isso, neste programa, nós estamos a chegar ao fim desta nossa abordagem tão superficial da campanha da Rússia. Mas é importante falar desta questão tecnológica, porque as pessoas têm sempre aquela ideia de que a Alemanha estava muito bem munida de tanques, de aviões, mas esquecem-se sempre que do outro lado... Também é verdade. E é assim. Existem. E hoje foi dia de falar da campanha da Rússia. Muito fica por dizer, mas também há muito por onde... Sim, lá está. É uma guerra bem documentada, uma guerra que tem filmes que tem... É muito bem documentada, mas continuam-se a cair os mesmos erros e um deles é subestimar a Rússia. Paulo, ficamos por aqui hoje? Ficamos. Não subestimem a Rússia. Convém. Nem o Putin. Nem o Putin. Foi um prazer falar consigo. Igualmente. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.